Graça e paz, amada igreja. Vamos estar nessa noite compartilhando um texto da palavra de Deus em Isaías, no capítulo 40, do versículo 26 ao versículo 31. Esse texto diz assim: Ergam os olhos e olhem para as alturas. Quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial e a todos chama pelo nome. Tão grande é o seu poder e tão imensa a sua força que nenhuma delas deixa de comparecer. Por que você reclama, ó Jacó, e por que se queixa, ó Israel? O Senhor não se interessa pela minha situação. O meu Deus não considera a minha causa? Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa, nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece ao cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. É tão interessante a gente ver lá no livro de Isaías, no Velho Testamento, uma preocupação que a gente sempre tem. Será que Deus tem visto as nossas lamúrias, os nossos pesares, as nossas dificuldades? E esse texto vem falando que às vezes a gente até questiona: onde está o nosso Deus? Será que Ele se importa com a nossa causa? E é tão interessante que o versículo 26 diz que Deus dá tanta importância que as estrelas, né? Ele sabe o número delas e não só isso, conhece pelo nome, né? E às vezes a gente acha que é tão ser humano e é tão pessoal, e às vezes a gente nem conhece todo mundo pelo nome. Às vezes a gente nem conhece as intimidades das pessoas. E é tão interessante que Deus vai falando sobre uma situação que a gente costuma viver, a situação do cansaço, da fadiga. E aí no versículo 29 ele fala: Ele fortalece ao cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. E é tão interessante que diante de algumas lutas a gente se sente desmotivado. A gente se sente fraco, e aqui a Bíblia fala que Ele fortalece ao que está cansado. É uma busca, é saber onde está a fonte, é ir até a fonte. E Ele diz que dá vigor, grande vigor, ao que tem estado sem forças. Que a gente possa lembrar disso, que não vivemos pela nossa própria força, mas pela força que o Senhor tem colocado no nosso coração. E fala que até os jovens se cansam, né? Ficam exaustos e caem. E o último versículo desse capítulo, no 31, diz: Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Onde você tem depositado a sua esperança? Se for nesse mundo, se for nessas coisas, se for na sua finança, se for nas coisas tão terrenas aqui, com certeza nós estaremos preocupados, nós estaremos decepcionados, nós estaremos vivendo momentos complicados. Mas os que esperam no Senhor renovam suas forças. Voam bem alto como águia, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Que a gente não se canse de fazer aquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração para fazer aqui nessa terra. Que a gente possa ser instrumento dele, vivo e eficaz. Que Deus nos abençoe, que a gente possa estar louvando ao Senhor juntos nessa noite, engrandecendo o nome do nosso Deus, e que a gente possa declarar a Ele o quanto nós o amamos e como nós precisamos da presença constante e maravilhosa desse Deus presente.
ti. Tu és Deus, serás pra sempre assim. Tu não és um Deus criado por nossas mãos, nem um Deus que é dependente de um homem mortal. Nada que possamos dar-te é tão bom para ti. Tu és Deus, serás pra sempre assim.
Graça e paz. Vamos ler Salmo 90, do versículo 1 ao versículo 12. Senhor, Tu és o nosso refúgio sempre, de geração em geração. Antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Faze os homens voltarem ao pó, dizendo: retorne ao pó, seres humanos. De fato, 1000 anos para ti são como o dia de ontem que passou, como as horas da noite, como uma correnteza, tu arrasta os homens. São breves como o sono, são como a relva que brota ao amanhecer, germina e brota pela manhã, mas à tarde murcha e seca. Somos consumidos pela tua ira e aterrorizado pelo teu furor. Conhece as nossas iniquidades, não escapa aos nossos pecados secretos. À luz da tua presença, todos os dias passam debaixo do teu furor. Vão-se como um murmúrio os anos da nossa vida, chega a 70, ou 80 para os que têm mais vigor. Entretanto, são anos difíceis e cheios de sofrimentos, pois a vida passa depressa e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira? Pois o teu furor é tão grande como o temor que te é devido. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Aprendendo a viver. Eu penso que é um processo aprender a viver. Podemos ver no Salmo 90, versículo 12. Este poema é uma oração de Moisés, um homem de Deus, um líder, e Deus chama para uma tarefa grandiosa. Podemos tirar essa conclusão quando ele fala no versículo 12. Em outra versão da que lemos, diz assim: ensina a contar os nossos dias de tal maneira que alcançamos corações sábios. E quando falamos da pessoa de Moisés, é uma coisa que nos impressiona na vida dele, na vida de Moisés, é a caminhada que ele teve. É o processo de aprendizado que ele experimentou em sua vida. Quando ele diz no texto, ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcançamos corações sábios, Moisés está falando da sua própria experiência. Podemos ver os estudiosos que estudaram a vida de Moisés, eles dividem a vida dele em 3 etapas. Moisés viveu 120 anos. E a primeira etapa, ele estava no Egito, a maior nação e a mais poderosa. É o centro de pesquisa, centro do conhecimento humano. Ele aprende uma coisa, que ele pode tudo, pois ele é filho da filha de Faraó, família real. Mas chega um dia em que ele fez o que fez e ele precisa fugir. Vai para o deserto e ali inicia a sua segunda etapa da sua vida. Podemos ver que nos primeiros 40 anos ele aprendeu que ele podia tudo. E agora, aos seus 40 anos, vive no deserto, escondido, fugitivo. Ele agora vai viver no deserto com famílias simples, humildes. E nessa segunda etapa da vida, ele aprende que ele não pode nada.
que ele não merece nada, que ele não merecia nada e não podia nada. E ele olha para dentro de si e a sua autoestima está totalmente quebrada. E aí chega a hora, chega o dia em que ele teve um encontro com Deus. E ninguém passa com um encontro com Deus e permanece a mesma pessoa. Ele teve uma visão de Deus na sarça, aquela sarça ardente que queima e não consome. E aí inicia a sua última etapa de sua vida. Ele entra nos últimos 40 anos da sua vida e agora ele não tem mais a ilusão com o poder humano. E ele sabe que ele não é o homem que pode todas as coisas. Ele também não é mais o homem que nada pode. Mas ele aprende que em Deus ele pode todas as coisas. Debaixo da autoridade de Deus, debaixo do poder de Deus, da unção de Deus, debaixo da orientação de Deus. Então, é nessa hora que ele chega à plenitude da sabedoria. Quando ele escreveu esse salmo, podemos ver que ele alcançou um coração sábio. E nós temos que nos preparar para este mundo. E podemos ver que o mundo está numa velocidade tão grande e precisamos aprender também a viver o tempo todo. E nós temos que pedir ao Senhor, Senhor, nos ajude a caminhar. Que o Senhor Jesus, como Ele é o nosso mestre, Ele é o nosso refúgio, Ele é o nosso socorro presente em qualquer situação. E Ele conhece toda a nossa história. E Ele nos ensina a contar os nossos dias. Nós temos que pedir ao Senhor, Senhor, assim como Moisés fez a sua oração, Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias. Só Ele sabe a nossa caminhada. Uma coisa sabemos, o propósito de Deus é incomparavelmente maior que qualquer situação. Que possamos contar os nossos dias e colocar as nossas vidas nas mãos do Senhor e aprender a viver. E dizer, assim como Moisés, Senhor, que o Senhor nos ensine a caminhar e a contar também os nossos dias de tal maneira que possamos alcançar um coração sábio. E Deus possa nos abençoar as nossas vidas e pedir ao Senhor que Ele nos auxilie, nos orienta, assim como orientou a vida de Moisés. Vamos orar. Bondoso e eterno Pai, te adoramos, te bendizemos o teu santo e bendito nome, reconhecendo a tua autoridade sobre as nossas vidas, reconhecendo que o Senhor é o nosso dono, é o nosso Senhor. Por isso, em nome de Jesus, que possamos colocar as nossas vidas no teu altar, nas tuas mãos, para que o Senhor venha nos ensinar neste momento tão difícil que temos passado e vamos passar. Mas com o Senhor podemos todas as coisas, porque o Senhor está no controle de todas as coisas. E confiamos no Senhor. Por isso, em nome de Jesus, que a vida deste homem que escreveu esse salmo
com clareza para nossas vidas, que realmente o Senhor é o dono de todas as coisas. O Senhor é conhecedor de todas as coisas. Que o Senhor venha nos ensinar, venha nos orientar as nossas vidas. Tão difícil que muitas pessoas estão passando por dificuldades tremendas, lutos. Por isso, em nome de Jesus, venha curar os nossos corações. Traz um bálsamo a cada um de nós. Nós dependemos do Senhor. O Senhor é o Pai das consolações. O Senhor é o Pai das misericórdias. Então, em nome de Jesus, clamamos para que o Senhor venha nos ajudar em todos os sentidos da nossa vida. Nessa caminhada, nós possamos aprender cada dia a viver nos teus ensinamentos, com o auxílio do Senhor. Pedimos isso no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Meu Jesus, me leva pra perto de ti, me leva onde eu posso ouvir a tua voz, pois quando eu escutar de todo o coração obedecerei. Faz de mim tua vontade, pois só a tua vontade eu posso me completar. Posso me completar. Leva onde eu posso ouvir tua voz. Leva onde eu posso ouvir tua voz. Leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos teus pés. Meu Jesus, me leva pra perto de ti, me leva onde eu posso ouvir a tua voz, pois quando eu escutar de todo o coração obedecerei. Coração, faz de mim tua vontade, só
teus pés.